Boa tarde, é um prazer Boa estar aqui tarde. participar de mais uma roda de conversa de pacientes. Essa iniciativa da Casa Hunter faz parte da segunda edição da Semana Temática de Acromegalia, né? Segundo ano já falando dessa doença. E tem o patrocínio da Ipsen e também o apoio da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a Febraras. Parece incrível, mas, como eu falei para vocês, pelo segundo ano consecutivo, nós estamos falando de uma doença ainda bem desconhecida dos brasileiros, né? E, para isso, eu conto com os melhores, literalmente, com os pacientes e também com a expert, que é a doutora Nina. Para quem não me conhece, meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou jornalista e trabalho aqui como Relações Institucionais na Casa Hunter há 5 anos. Doutora Nina, seja bem-vinda, como eu disse, um prazer revê-la. E, para nós, é sempre muito importante contar com a ajuda dos nossos especialistas para apresentar essa patologia. Então, junto com a sua apresentação, se a senhora puder dar assim, um pequeno overview do que é essa doença, sempre ajuda para quem está acompanhando essa roda de conversa. Muito bem, muito obrigada, Ariadne, pelo convite e também por apoiar a causa de divulgação da acromegalia, né? Acho que é bastante importante, tanto para os profissionais de saúde como para a população de maneira geral conhecer a doença. Eu sou Nina Musolino, sou endocrinologista, tenho foco de atenção especial em pacientes com tumores de hipófise ou doenças da região hipofisária, e a acromegalia é uma dessas doenças, né? Então, fazendo um resumo bem rápido do que é a acromegalia ela é uma síndrome, né, que caracteriza-se por vários sintomas, que a gente vai falar aí ao longo do nosso bate-papo, mas que acontece por conta, na grande maioria dos casos, mais de 99% dos casos, de um tumor benigno da região da hipófise, que fabrica hormônio de crescimento em excesso. Então, o hormônio de crescimento é fabricado normalmente na hipófise, uma das células acaba dando origem a esse tumor, na grande maioria dos casos não há uma origem genética e não há alguma causa conhecida para o aparecimento desse tumor. E esse tumor acaba produzindo esse excesso do hormônio de crescimento, que leva também ao excesso de um outro hormônio chamado IGF-1, que os pacientes conhecem bem, e esse excesso de hormônio eleva as características físicas da acromegalia quando acontece na vida adulta. Quando a mesma doença se dá na infância, antes do fechamento de cartilagem de crescimento, a gente tem o gigantismo. Então, o hormônio de crescimento, o nome fala, né? Ele leva ao crescimento. Então, só que depois que nós paramos de crescer, a síndrome se caracteriza por aumento de partes moles. Então, tem um aumento de mãos e pés, aumento de número de sapato, tem também modificações de face com aumento dos sulcos faciais, pode ter um prognatismo, que é quando o queixo vem para frente, um alargamento do nariz, o engrossamento dos lábios, a fronte pode ficar mais para frente, é uma fronte proeminente, e pode ter complicações, quer dizer, o hormônio de crescimento pode fazer aumento de coração, aumento de tireoide, e a gente pode ter dentro dessas complicações diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, e como há espessamento de cartilagens, uma das queixas bastante importantes são dores articulares, que podem ser difusas, às vezes mais importante no joelho, mais importante no quadril ou no ombro. Então, assim, bem resumidamente, é isso que é a doença. Obrigada, doutora. Os convidados especiais de hoje, né, são os pacientes. A gente diz que isso aqui é uma roda de conversa com os pacientes e um especialista. Então, eu agradeço aí aos nossos convidados e peço para começar as apresentações com a Ana. Ana, seja bem-vinda. Por favor, se apresente. Eu que agradeço pelo convite, né? Que meu nome é Ana Patrícia Nivoloni, moro aqui próximo de Jundiaí, né? Sou portadora dessa doença há mais ou menos uns 15 anos, né? Trato no HC desde então. E eu achei muito importante, né? O bate-papo, né? Porque como você comentou desde o início, né? É muito pouco divulgado. Aqui na minha cidade mesmo, a gente dos anos que eu trato essa doença, nunca se ouve falar. Se você fala em acromegalia, as pessoas falam o que é isso, né? Inclusive na área médica, né? Eu tenho convênio, né? Mas assim, dentro do hospital, foi raros os médicos que se fala a palavra acromegalia que dão uma assistência, né? Então, vamos dizer assim, 3, 4 médicos de todos os anos que eu faço, que deu assim
perguntou como que é, como que é o tratamento, porque, assim, entende, né, a doença. O restante fica assim, tipo, o que que é isso, né? Então, assim, é uma doença, infelizmente, muito pouco divulgada. Eu demorei muitos anos para, né, ser descoberta, e foi através de uma médica da minha filha, que estava consultando uma endócrino, né, na época, ela estava examinando a minha filha, que tinha na época 10 anos, e ela olhou para mim e disse, viu, você tem uma doença grave em estado avançado. Até eu fiquei meio assim, né, na hora, né, falei assim, ela falou por causa dos seus dedos, né, são grossos, se você tem, a aliança ainda é a mesma, o sapato, né, a numeração e tal. Na hora, assim, eu fiquei meio assim, ela deu os nomes dos exames, o convênio da minha filha era diferente do meu, mas eu não dei tanta importância. Aí eu fui no endocrinologista porque nesse processo de emagrecer, engordar, e aí no final eu falei para ele, a médica da minha filha comentou, né, que eu teria uma doença de crescimento e tal, ele só perguntou quem que era a médica, né, aí eu falei quem era, não, essa é uma médica realmente conceituada aqui, né, então vamos dar ênfase, porque até então ele não tinha visto. Aí eu fiz, né, a ressonância magnética e voltei nele, ele ficou assustado, ele falou, eu não tenho nem para onde mandar você, nem o que falar para você. Ele realmente ficou assim, acuado, e eu me senti pior ainda, aí voltei na médica da minha filha, e foi aí quando ela me indicou, me encaminhou para a doutora Nina. E aí eu comecei todo o tratamento, né, porque assim, o impacto é muito grande, né? O paciente fica perdido, né? Por ser uma doença rara, você não encontra apoio dentro dos hospitais onde você está acostumado ali. Então, eles ficam, tipo, não sabem o que fazer. Aí, antes de ir na doutora Nina, eu consegui um neurocirurgião, que era o chefe da equipe na época, e aí ele falou que eu tinha que fazer uma cirurgia de grande porte, mais ou menos 18 horas para cima. Aí foi falando umas coisas que eu ia escapar assim, da morte, tinha 1% de chance, né? Então, eu escapasse a ficar vegetativa, né? Então, ele deixou assim, eu no estado bem... Eu saí de lá em pânico, né? Com o médico, né? E aí que eu voltei na médica da minha filha. Até então, eu perguntei para esse médico, eu vi na internet que tem que ter endócrino. Ele falou, você procura um endócrino aí, porque eu não conheço, essa doença é muito rara, a gente não tem, assim, qualificação para tratar de você, mas a gente vai tentar. Aí eu voltei nessa médica da minha filha e falou, não tem condições, eu vou levar para o HC. E ela foi muito, assim, atenciosa e conseguiu tudo rápido. Aí quando eu fui no tratamento com a doutora Nina, nem era cirúrgico, no meu caso, não tinha mais condições de fazer cirurgia, comecei a tomar injeção. E pela glória de Deus, eu fiquei bem, 100%. Estou até hoje, graças a Deus. A gente tem muito que agradecer esses médicos, né? Essas pessoas, né? Você vê, né? Ela nem era paciente, mas bateu o olho, identificou e sinalizou. Bacana. Uma história e tanto. Janete, você está representando aqui o outro lado do Brasil. Você está onde? Conta para eles e se apresenta, por favor. Boa tarde a todos. Né? Eu me chamo Dejanete. Sou da cidade de Independência, aqui no Ceará, fica aproximadamente a 350 quilômetros da capital de Fortaleza, né? Tenho 38 anos, descobri a acromegalia em 2009, quando eu tinha 25 anos, né? Hoje eu faço acompanhamento com o doutor José Ítalo, né? Doutor Ítalo Mota, na cidade de Fortaleza, no Hospital Geral. E, assim, o interessante é que quando eu fui descobrir a acromegalia, na verdade, eu estava em busca de um oftalmologista. Porque o que acontece? Até então, eu era uma pessoa com atividades laborais normais, né? Só que a visão começou a embaçar, eu comecei a perder o campo visual, eu comecei o ganho de peso, e daí eu fui investigar mais a fundo o que estava acontecendo, né, com relação à perda visual e às dores de cabeça muito fortes. Então, o que acontece? Fui em vários oftalmologistas, trocava o óculos, mas nenhum estava um diagnóstico correto. E aí eu decidi, quando eu terminei minha faculdade em 2008, 2009, resolvi ir para Fortaleza, que é uma capital, um lugar mais avançado. E aí eu cheguei na clínica de oftalmologia, que até então o meu problema era oftalmológico, né? E daí o médico olhou para mim e pediu vários exames, depois pegou na minha mão, que minha mão era bem avantajada, né? Bem grossa,
Aí perguntou, moça, sua mão realmente sempre foi assim? Aí eu disse, não, de um tempo para cá ela vem aumentando mais, tanto que eu nem uso mais anéis. O anel de formatura até hoje eu nunca comprei, né? Falei para ele na época, ele disse, porque eu estou suspeitando que o seu problema está vindo da hipófise. Não tem outro diagnóstico. Aí pedi os exames, eu fui fazer, fui para ressonância, foi todo aquele processo de descoberta, né, de um novo problema, né? E no caso, a perda da visão era só uma consequência do macroadenoma. Então, em 2010, 2009, eu consegui a confirmação de que realmente era um macroadenoma hipofisário, e isso era que estava causando todos aqueles distúrbios hormonais no meu corpo, a perda da visão e tudo. Já passei por 3 cirurgias, né? 2 sendo, né, através do transfenoidal, né? Foi feita através do nariz. E no ano passado, 2021, eu fiz a radiocirurgia estereotáxica, né? Que é um tratamento bem mais avançado, que é usado em alguns pacientes que têm tolerância ao uso da medicação, né? Então, mas no geral, hoje eu estou bem, estou sendo acompanhada, graças a Deus, estou conseguindo equilibrar as taxas. Já passei por vários sufocos, mas hoje está tudo bem, né? É tanto que hoje nós temos uma. Hoje eu estou presidente, né? Eu estou presidente da APADOM, que é a Associação de Portadores de Acromegalia e Doenças Neuroendócrinas do Ceará, né? E estamos todos na luta, né? Como a colega ressaltou, é uma doença rara. Até então, pouco tem estudos sobre ela. E, assim, às vezes, o número de pacientes que têm esse problema, que ainda não foram diagnosticados, é bem maior do que o número já existente, né? É uma patologia que ela é muito silenciosa, né? E como o médico falou para mim, quem sabe eu não, desde o adolescente que eu teria esse tumor e só então ele veio se manifestar, né? Porque também tem a questão dele estar lá quietinho, não está produzindo tanto hormônio que seja tão visível, né? Mas aí, no meu caso, a acromegalia começou a se manifestar bem visível, né? O meu nariz inchou muito, cresceu muito, os dentes foram se afastando, o número do sapato foi mudando. Então, assim, foi um processo realmente bem complicado. Mas, graças a Deus, hoje está tudo bem. A gente tem os medicamentos, né, para ir controlando, temos excelentes profissionais, né? E, se Deus quiser, com as tecnologias que estão chegando, a gente vai conseguir evoluir, né? Eu estava quase interferindo, desculpe, mas é porque 2 coisas que você falou no seu depoimento são muito importantes. Primeiro, porque nós temos uma liderança aqui de pacientes, bacana, é uma honra para a gente te receber. Né? Não, obrigada. Não só o seu depoimento, mas o depoimento de todas as pessoas que estão ligadas à tua associação. E que você usou uma expressão que é bom a gente ir falando para tirando a dúvida das pessoas, né? Você falou em macroadenoma, né? Isso. Um grande, benigno, só para as pessoas se situarem quem estão nos acompanhando. Perfeito, Sérgio. Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente também. Por favor, se apresenta para que a gente possa depois, então, começar essa troca aí de experiência. Com certeza. A Ariadne, a doutora Nina, a Ana e a Janete, uma boa tarde aí para todos nós, né? Boa tarde. É um prazer muito grande ser convidado para participar dessa roda, né? E poder compartilhar com as pessoas, né, acerca do meu caso de acromegalia, né? Eu gostaria de falar, a princípio, sobre o tempo entre o diagnóstico, né, que eu consegui descobrir sobre a acromegalia. Na realidade, sim, foi um achado, foi um acaso. Tá? Porque, no ano de 2004, no começo do ano, eu cheguei a pesar 103 quilos, tá? Quando, na realidade, esse meu peso habitual era na casa de 80. Tá? Então, o que acontece? Até através de colegas de trabalho, falou, poxa, vai procurar uma endocrinologista para você ver, de repente uma nutricionista, tal. E eu fui. Aí, quando eu fui fazer essa consulta lá com a profissional, era assim, logo de cara, ela olhou assim nas minhas mãos e falou assim, ó, teu problema é outro, né? Aí, ela já pediu alguns exames, tipo, né, uma tomografia e exames de controle de hormônio e tal. E lá mesmo, quando eu retornei,
ela já falou, olha, ela indicou a presença de um tumor junto à hipófise, né? E ela falou assim, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é você procurar especialistas, né? Porque ela não tinha um conhecimento profundo sobre isso, né? Então, aí foi que eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, tá? Isso já foi no ano de 2004, né? Passei já a ser um paciente da doutora Nina, do Dr. Walter também, né? Que sempre me atenderam muito bem. E lá, sim, os exames, sim, assim, era nítido, porque eu apresentei todos os sintomas, né? Assim, aquecimento das extremidades, arcada dentária, pés, mãos. Então, assim, a pessoa que conhece a acromegalia, que olhasse para mim e falava, ele tem, entendeu? Né? E então, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, os meus exames de HGH e o GF1, que são dois hormônios, eles assim, explodiram, né? Tipo, o GF1, que, se eu não me engano, era 200, uma coisa assim, que era o tolerável, o meu deu mais de 1.000, 1.100, né? Então, assim, era muito maior, né? E por isso, aí, fomos fazendo os acompanhamentos, e em 8 de outubro de 2004, o doutor Alina, o doutor Walter Sescato fizeram a minha primeira cirurgia, tá? E aí o tumor benigno, ele foi retirado, mas ainda assim a minha produção de hormônio não voltou ao normal, tá? Continuou sempre elevada, tá? E desde então, de lá para cá, eu faço a utilização de medicamentos. Eu passei a usar algum tempo o Sandostatin, depois o Quitrotida, dependendo de como estavam os meus hormônios, aumentava o prazo, diminuía, tá? E faz um bom tempo que o meu único acompanhamento, o meu único remédio que eu tomo é o cabergolina, né, de 0,5 miligramas, que ele está apresentando um resultado satisfatório, porque os números dos hormônios estão dentro do aceitável, tá? Então, às vezes, eles passam um pouquinho do limite, às vezes está menos, então, assim, eu estou adaptado com esse medicamento. Tá? Então, assim, essa é uma breve história de quando começou o meu conhecimento até hoje. Tá? Então, a princípio é isso, que para frente a gente vai dar um pouco mais de detalhes aí para vocês. Obrigada, Sérgio. Obrigada por trazer a tua história e dividir com a gente. Bem, gente, vocês viram que eu pedi para os nossos convidados aí para que eles do tempo e o entendimento também de como a doença vai se comportando no corpo. Porque o tempo, na verdade, é um tema crucial quando a gente fala de acromegalia, né? Nina, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela fala que, em geral, demora de 8 a 10 anos para que uma pessoa, um paciente de acromegalia, consiga alcançar o diagnóstico. Será que a senhora podia explicar para a gente o porquê de uma jornada tão longa, né? E, principalmente, as implicações que isso traz na vida das pessoas? Bem, então é um foco muito importante da doença é o diagnóstico, né? Então, nós vimos pelos depoimentos que os pacientes tiveram jeitos diferentes de serem diagnosticados, e é claro que alguém tem de olhar o paciente, como o Sérgio falou, e lembrar que a doença existe, né? Então, esses 8 a 10 anos significa o quê? Que se a gente, no dia do diagnóstico, vai buscar com o paciente, quando começou a apresentar algum sintoma, por exemplo, aumento do sapato, a primeira vez que trocou o número, o sudorese, que é um ou dor articular, ou esse aumento de arcada, alguns pacientes fazem até cirurgia para correção do prognatismo, sem saber que isso foi causado pela acromegalia. Então, esse paciente vai atrás, até de fotos, e nessa início de sintomas, ou fotos mostrando que a doença já estava começando, isso acontece de 7 a 10 anos antes do diagnóstico. Então, veja que é uma jornada longa. No caso da Janete, ela começou com um quadro visual, o quadro visual foi o que levou ao diagnóstico, né? E aí eu queria fazer aí uma breve explicação sobre micro e macroadenoma. Então, a diferença, dos dois são benignos. A diferença é que o microadenoma tem menos de 1 centímetro, que é a altura máxima esperada na hipófise. Então, um tumor com menos de 1 centímetro, ele causa acromegalia, mas não causa alteração neurológica nem oftalmológica. E um tumor com mais de 1 centímetro, que passa dos limites da hipófise, ele pode comprimir o quiasma óptico, como aconteceu no caso da Janete, e causar perda de campo lateral da visão. E veja que ela foi em vários oftalmologistas e eles não perceberam que esse era o defeito,
né? A visão central muitas vezes é boa, o oftalmologista acaba fazendo aqueles testes de letra só olhando a visão central. Perfeito, doutora Ana. Super obrigada aí pelas explicações e principalmente para tirar alguns fantasmas, né, que começam a rodar na cabeça do paciente. A gente precisa tomar muito cuidado na hora de dar essas informações. Ana, entre as características, né, que a gente sabe que podem indicar a existência da acromegalia, estão o crescimento das extremidades, que você inclusive mencionou, né, dos pés, que vão aumentando o tamanho do sapato, a mão, enfim, a alteração da fisionomia, né, e até mesmo da arcada dentária. Enfim, você falou que você enfrentou algum desses sinais, né? Eu queria que você me falasse um pouco se algum deles em especial foi mais crítico, tá? E principalmente, qual é a tua jornada hoje com a patologia? Como é a vida da Ana? Então, na verdade, assim, eu comentei sobre aumento do sapato, né, da mão, porque a médica perguntou, mas na verdade eu não tive nenhum desses sintomas. Eu não tive aumento do número de sapato, a minha mão não aumentou. A minha mão sempre foi gordinha, mas eu não sei se isso é genético, né, porque a minha família toda tem essa mão gordinha e já fizeram exames e não tem nada a ver com acromegalia, né? Eu não sei se é uma coisa genética minha ou ela tem referência. A única coisa assim que não tive problema com a visão, não tinha dor de cabeça. Só no finalzinho é que eu senti assim que se eu mirasse andar de uma forma e como se meu corpo pendesse, né? Uma sensação assim que eu estava pendendo. E assim o que eu tive assim na fisionomia assim foi o aumento do queixo e das bochechas, né? Os olhos, em que eu ficava olhando no espelho, falava, preciso fazer uma plástica, né? Mulher, né? Era há muitos anos atrás, né? Aí é estranho, né, tal. E aí, quando eu fui na doutora Nina, ela falou que foi aqui na região da face. Não, nada extremo, né, mas já tinha uma diferença, assim, no meu visual. E hoje, se eu pego as fotos antigas e atuais, eu vejo realmente que havia, assim, uma diferença no meu rosto. A senhora do corpo, assim, nada, assim, de alemã, a não ser assim, dores. Eu tinha muitas dores, né? E como eu tive esse probleminha no queixo, e eu fui no bucomaxilar, né? Daí, inclusive, ele falou que tinha que fazer uma cirurgia, tal, né? É uma coisa, um detalhe que eu lembrei, né? Eu tinha dificuldade já para abrir a boca, né? Na hora de comer, abrir a boca, assim, eu sentia muita dor no maxilar. Então, o nariz, realmente, ele ficou bem inchado, né? No finalzinho, né? Que a gente foi vendo, assim quase já no início de, vamos por diagnosticado. Até então, eu não tinha sintoma nenhum. Aí, conforme eu vinha vindo, sentia muita dor no quadril, dores, assim, pelo corpo, que eu fazia vários exames e, assim, até uma assistente social chegou a perguntar que não dava nada nos exames se eu não estava com problema psicológico, né? Nossa Tipo assim, Senhora, você isso é está com bem algum comum em problema? doenças raras. Não se chega ao Por, diagnóstico, a culpa é do paciente. porque, assim, você queixa de coisas assim, que você está sentindo, só que os médicos não têm esse preparo, como a gente já viu vários relatos aí, eles não têm uma noção de que existem doenças raras, que você pode, né, descobrir outro tipo de coisa. Então, assim, fui encaminhada para o psiquiatra, cheguei até aí no caso do psiquiatra, né, e ele falou para mim que, assim, eu tinha, assim, de comportamento, né, então ele começou a falar que tinha comportamento. Aí até no começo eu falei, bom, né, eu não tinha a mínima noção do que é acromegalia, então eu acabei fazendo, assim, começando a fazer tratamento, me deram medicações, né, para interferir no meu eu, né, porque assim, eu me sentia agitada, tinha dias que eu estava bem e ao mesmo tempo eu começava a chorar do nada, entendeu? Eu sentia que tinha algo dentro de mim que eu não conseguia explicar para o médico o que eu estava sentindo. Eu tinha muita dor nas juntas, eu falei, dói todo o corpo. Então, assim, aí ele começou a me dar medicações e tratar. Aí eu cheguei num patamar assim que eu falei, eu não tenho esse problema que ele está falando aí. Eu não vejo essa coisa de comportamento da minha vida. Eu sou uma pessoa normal. Só que assim, eu sinto e eu não consigo explicar e eles não conseguem entender. Então, eu não sou uma hipocondríaca, eu não estou inventando a doença, ela existe, uma dor, entendeu? Aí foi quando, né, essa médica observou o rosto, Os principalmente o rosto. Ela sintomas, falou, né? a doença está no rosto, né? E aí ela falou que esse picos que eu tinha de alegria e de tristeza tinha a ver com o hormônio, né? Essa fase, né, que
teve um paciente, esqueci o nome dele, que está aí com vocês, ele falou sobre o exame de sangue. Sim, isso. O meu alterou a 1.000, se eu não me engano, 1.500, 1.700, então estava altíssimo, né? E eu descobri isso pela internet, porque eu tenho mania de fuçar, e fiquei desesperada ali, né? Então, assim, após eu começar a tomar a medicação, a doutora Nina colocou melhor aí sobre a cirurgia, né? Que não tinha, né? Porque ela tinha eu tinha uma complicação, no caso do meu caso, né? Então, até o ponto, assim, que eu fiquei meio assim, poxa, nenhuma cirurgia vai resolver o meu problema, então o caso é bem mais assim, né? Mas aí, quando eu comecei a tomar a primeira medicação, assim, ela fez um efeito extraordinário, né? Que eu falo, primeiramente, a gente agradece a Deus, porque Deus está em tudo, e a humanização da parte da doutora Nina, né? Que ela foi assim, uma pessoa fundamental na minha vida, porque eu cheguei nela, eu nem falava. Eu fiquei tão, assim, desesperada, tão, assim, tão em pânico quando eu descobri a doença, de forma que ela foi, os médicos se comportaram diante de mim, né? Como eles abordaram, tanto é que o neurocirurgião, ele foi tão, assim, cruel, vou dizer a palavra, né? Que ele falou, você vai sofrer, ele usou até a palavra, você vai sofrer igual uma condenada. Então, eu nunca esqueci essa palavra que ele usou comigo dentro do consultório. Estava meu esposo, uma amiga me acompanhando, eu saí de lá extremamente sem chão. Então, para mim, o mundo tinha acabado, eu vou morrer, eu falei, ninguém vai pôr a mão em mim. Ele tinha marcado a cirurgia, tudo, já estava até em andamento, mas eu falei que eu não aceitava, eu não queria cirurgia, eu queria morrer em casa. Aí foi quando eu, né, fui para a doutora Nina, e quando eu cheguei lá, eu não conversava, eu fiquei muda. Eu lembro muito bem do jeito que ela entrou no consultório, que ela só atendeu a mim. Não tinha pacientes lá, assim, né? Ela estava lá, e aí mandaram chamar ela, né, levou até ela, e assim, ela falou assim, veio com aquele sorriso, e eu falei, por que ela está sorrindo? Né? Não tem motivo. Então, assim, ela falou, calma, fica tranquila, você quer saber se vai fazer cirurgia? Não. Então, assim, ela foi muito humana comigo. E eu nunca vou esquecer isso, faz muitos anos, né? Então, doutora, eu falei assim, Nina, eu não sei se a senhora já tinha ouvido ela contar essa história, né? Mas os médicos, muitas das vezes, não têm a menor noção das marcas que eles deixam na gente, dependendo de como eles falam e simplesmente como eles estão. Assim, é só o olhar, muitas das vezes, vai mudar toda a relação que você vai ter com a sua patologia, com o seu tratamento, vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. Ana, obrigada aí pelo teu depoimento. Eu queria ouvir do Sérgio e da Janete com relação a esses sintomas, né? Se em algum momento algum foi mais forte do que o outro, e principalmente como é que foi essa reação dos profissionais quando eles chegaram no diagnóstico. No meu caso, o mais severo de tudo é mesmo a questão do visual, né? Da perda da visão, né? Já as minhas mãos, elas cresceram bastante, né? Assim, ficaram bem inchadas, mas após a cirurgia, né? A primeira cirurgia que foi em 2010, elas já desincharam bastante, já conseguia fechar e tudo. E o pé teve a questão do aumento, né? Do número do pé, mas hoje dá para a gente ir vivendo com essas coisas, né? A gente aprende a conviver com essa acromegalia, né? E, assim, no meu, os médicos sempre falam que eu fui uma pessoa muito sortuda, porque não tem tanta aparência de uma acromegálica, né? Apesar do tumor ser o meu na época era muito grande, ele era 4,9 centímetros, né? Então, por isso que eu falei que era um macroadenoma, né? E, assim, apesar dele ser muito grande, mas ele não teve tantos sintomas tão visíveis, né? Infelizmente, para mim, o pior é a perda visual, né? Infelizmente. E, assim, hoje, como você perguntou, conviver com esses sintomas é muito complicado, porque, assim, tem dias que, como a doutora Nina muito bem ressaltou, tem a questão das dores articulares, né? Que, assim, eu sofria muito com as dores articulares, e eu só vi melhorar das dores articulares quando eu fiz a radiocirurgia estereotáxica no ano passado. Então, foi quando veio melhorar, o meu sono melhorou também, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas ainda a serem estudadas, porque por ser uma doença rara, às vezes a gente fica tentando, vamos tentar isso, ver se dá certo, vamos tentar melhorar dessa forma,
Então, às vezes, a gente fica meio que sendo usada como estudo, né? Mas, graças a Deus, está tendo uma evolução muito grande na ciência, em todas as áreas, né? Principalmente essa da radiocirurgia estereotáxica, que eu acho que ela veio para realmente para nos ajudar bastante. E depois desse procedimento, eu estou uma nova pessoa. Né? Ana Janete, na verdade, eu ia até perguntar, doutora Ana, consigo me controlar, a curiosidade é maior. Que cirurgia é essa que ela falou e o que ela está trazendo de novo para o tratamento da acromegalia? Então, na verdade, assim, eu faço neuroendócrino com foco no hipófise desde 85. Então, são 37 anos. Quando a gente começou, naquela época, só tinha cirurgia e radioterapia, que não era essa mais moderna que a Janete fez. Nós não tínhamos nenhuma terapêutica medicamentosa. Então, o paciente operava, curou, maravilha. Se não curou, como um tumor grande, no caso da Janete, a cura é zero, a chance de retirada completa. Ele fazia radioterapia e ficava com a doença em atividade até que a radioterapia funcionasse, que pode levar alguns anos. Então, ao longo desses anos, nós tivemos um grande desenvolvimento de medicações específicas no tratamento da acromegalia. Então, nós temos injetáveis, que são os análogos da somatostatina, e temos hoje um agonista dopaminérgico, que o Sérgio comentou que é o que ele está usando hoje, que é a cabergolina, que também atuam na acromegalia. E, além disso, as técnicas, tanto de cirurgia como de radioterapia, se modernizaram. E na radioterapia houve esse grande avanço, que é a radioterapia focada no tumor. Então, pode ser tanto por dose única, que é chamada radiocirurgia, que foi o que a Janete fez, mas também essa mesma radioterapia pode ter doses fracionadas, que é chamada radioterapia estereotática fracionada. E aí existe um foco do tratamento da radiação no tumor, evitando áreas nobres do cérebro. Então, isso foram grandes avanços. E novas pesquisas estão sendo feitas. Tem pesquisas com análogos da somatostatina via oral, porque é lógico que, embora essas injeções mudaram o curso da doença, melhoraram a qualidade de vida, primeiro, não são todos que respondem, como aconteceu com a Janete, que não teve boa resposta, e não é muito confortável uma injeção todo mês, né? Melhorou muito, mas é óbvio que é um tratamento que não é tão confortável. E aí estão se desenvolvendo essa mesma medicação em comprimidos, estão sendo feitas pesquisas. E, na verdade, o que a gente faz, Janete, quando trata o paciente, não é bem uma cobaia, né? A gente conhece o efeito de cada medicação e a chance que ele vai funcionar. Só que a gente tem uma ordem de prioridades. Então, não é sempre que o paciente responde bem à injeção, muito menos à cabergolina. Então, a gente tem uma ordem de prioridades. Se começa com, bom, esse não funcionou, a gente tem, inclusive, hoje uma injeção disponível que é o antagonista do receptor de H, que, infelizmente, ainda não está disponível no protocolo de alto custo do Ministério, mas que também é um tratamento possível e que tem uma eficácia ainda maior do que o análogo, mas ele não trata o tumor. Então, o médico tem sempre a ordem de prioridades. Bom, esse paciente precisa primeiro operar. Não, esse aqui, a cirurgia não é a primeira indicação. Bom, depois operou, não curou, então vamos para um tratamento medicamentoso. Não funcionou, a gente tenta associar outro remédio. Não funcionou. A radioterapia é uma boa opção. Então, assim, a escolha de qual tratamento vai depender do caso, do tumor, dos sintomas do paciente. Ana, a acromegalia, a gente costuma dizer que faz parte dos 5% das doenças raras que tem tratamento. E isso, se a gente comparar no universo das doenças raras, é um benefício enorme, né? Porque a imensa maioria das doenças raras não tem tratamento. Em geral, ele envolve, como a gente já mencionou aqui, procedimento cirúrgico, radioterápico, clínico. Eu queria saber se hoje, como está o seu tratamento, o que você efetivamente observou ao longo do tempo na mudança do seu tratamento. Então, eu continuo no HC, eu tomo uma medicação que é a Sandostatin e a cada 2 meses. Enfim, eu vou falar a verdade, assim, eu tive problemas no começo. Depois que eu tomei a primeira medicação, eu nunca mais tive problema. Então, eu não tive problema mais hormonal, ele abaixou radicalmente, voltou e nunca mais subiu. Então, eu não tenho problema de visão, a minha fisionomia estava alterada, voltou tudo ao normal, meu nariz,
queixo, tudo. Eu voltei ao normal na primeira medicação, na primeira injeção. Eu já senti totalmente a melhor. Desde então, assim, que nem tem, o pessoal fala de diabetes, eu não tenho nada, eu não tenho nada assim, que reclamar em relação à acromegalia, né? Eu faço acompanhamento, uma vez por ano eu vou, faço tratamento, assim, os exames complementares, meus exames, né, hormonais nunca mais alteraram, inclusive agora eu estou sem a medicação faz 6 meses, porque eu tenho outros problemas de saúde que não tem nada a ver com a acromegalia, né? Então, um problema sério na coluna, e aí eu tive uma consequência grave aí, então eu acabei não conseguindo ir tomar essas medicações. E eu fiz, agora eu vou dia 3 no HT, tem uma consulta, e eu fiz os exames, não alterou em nada. Então, 6 meses sem a injeção, meus hormônios continuam do mesmo jeito, abaixo ali no normal. Então, assim, em relação à acromegalia, assim, que eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar muito, de ler muito, eu falo assim que o paciente ele não pode ser leigo, ele precisa estudar, ler e entender, não só jogar em cima do médico, né? A responsabilidade. O fato de você conhecer te ajuda muito a cuidar dos sintomas e te ajudar, né, na situação. Né? A doutora Nina colocou aí o peso. Eu sempre tive um problema com peso, nada a ver com a acromegalia, né? Mas, assim, uma luta, né? Então, assim, você conhece, e aí você vai entendendo que a acromegalia não tem nada a ver com certos sintomas que você está tendo, para você não jogar, é porque eu tenho acromegalia. E, assim, eu sempre tive uma vida normal, sempre trabalhei, né, normal, assim, tive uma vida, né, sem nenhuma consequência da doença. A única coisa, assim, que é o fato de, infelizmente, você adquire outros tipos de doença, tipo câncer, né, problemas sérios com a coluna, né, mas o câncer também foi desde o comecinho, né, não precisei fazer químio, rádio, não fiz nenhuma cirurgia em relação à acromegalia, nenhuma radioterapia, nada. Então, a mim só foi a injeção, só tomei injeção e eu tenho, assim, eu faço, né, a cada 2 meses, cheguei a um ponto que fiz a cada 3 meses a injeção. Mas, assim, essa vez eu fiquei sem a injeção e eu vi, assim, que não alterou em nada. Então, assim, fisicamente, acredito eu, pelo que eu vejo, eu leio as coisas, eu não tenho nenhum sintoma mais, assim, agressivo da acromegalia, né? O que eu tenho é sobre a idade, que eu estou com 50 anos, e, assim, as consequências dos problemas que a gente tem, né? Então, eu não tenho que reclamar. Na verdade, essa sua postura aí de dona do seu tratamento é tudo que a gente busca quando a gente fala de pacientes e doenças raras. A Janete depois pode falar um pouco, porque ela tem uma associação e ela sabe disso, né? A gente fica trabalhando arduamente no sentido de conscientizar o paciente do papel dele no tratamento. Isso. Sim, vai fazer toda a diferença o quanto tudo, né? É engajado, não é? Mas vamos lá, doutora Nina, a gente acabou passando aí, de certa maneira, por vários temas, mas eu queria falar, então, de qualidade de vida e acromegalia. Né? O que a gente observa? Que tem alguns aspectos que são os principais vilões aí na qualidade de vida do paciente com acromegalia. Né? Aí se fala muito, principalmente antes do diagnóstico, tá? Quando ele está com a doença lá, a doença avançando e ele não está sabendo. Então, a hipertensão arterial, a gente tem alterações no sono grave, né, casos de apneia e diabetes, né? Então a gente fala assim que esse trio aí pode fazer estragos consideráveis. Quais são as principais recomendações que a gente tem para os pacientes que já apresentam algum sintoma, mesmo depois que iniciaram o tratamento de ou hipertensão, ou diabetes, ou de distúrbios na qualidade do sono? Muito bem. O paciente com acromegalia, como a Ana também comentou, pode ter outras doenças, mas o diabetes e hipertensão, que também são prevalentes na população, tem uma prevalência maior na acromegalia. E eles têm que ser muito bem cuidados, né? Como a Ana comentou, não pode achar que tudo é só cuidar da acromegalia. Então, é importante também manter o tratamento de hipertensão e diabetes, quando é o caso. E a apneia acaba sendo subvalorizada. A gente precisa de um exame específico para fazer diagnóstico, e quando existe, a indicação é pôr o CPAP, né, um aparelho, e isso também tem um custo, então esses pacientes acabam, às vezes, não cuidando bem da apneia, até por dificuldade econômica, ou por falta de diagnóstico. O que acontece? Essa tríade,
hipertensão, diabetes e apneia, incluindo, vamos colocar também cardiopatia dentro desse grupo, são principais responsáveis por mortalidade. Não é tanto qualidade de vida, claro que compromete a qualidade de vida, mas é um grande risco de vida. Então, tem de ter um tratamento realmente apropriado, e a gente sabe hoje que o paciente tratado, ele não tem mais aumento de mortalidade. A mortalidade é igual da população que não tem acromegalia. Agora, o que compromete talvez mais a qualidade de vida são as artralgias, as dores articulares, que podem persistir mesmo com a acromegalia bem controlada. E muitas vezes essa dor articular, essa artropatia já acabou caminhando para artrose e pode precisar de tratamento específico para artrose, às vezes até colocação de prótese. Então, mesmo no paciente bem controlado, isso é um fator que talvez comprometa a qualidade de vida. E é claro que o paciente ter acesso a médicos que possam fazer a avaliação da apneia, tratamento da apneia, a avaliação da artropatia e um tratamento específico para ela, que são outros médicos, não são endocrinologistas, é bastante importante, né, para melhora da qualidade de vida. Estava falando de sono, né? Vocês três contam especificamente de sono. Vocês tiveram alguma alteração no sono de vocês? Precisaram eventualmente fazer um exame ou mesmo usar um CPAP para conseguir manter uma boa qualidade de sono? Não, eu, no caso, só no começo que eu estava meio agitada. Depois da primeira medicação, normal, eu durmo bem, muito bem. Você, Sérgio? Com relação a sono, eu nunca tive nenhum problema. Tranquilo, durmo tranquilo, não tem nenhum problema não de relatar com relação a sono. Você, Janete? Bom, no meu caso, é um pouco complicado. Tem semanas que eu tenho uma sonolência além do normal e tem semanas que tem a ausência de sono. Então, o meu sono é um pouco bagunçado. Alteraçãozinha. Essa sonolência tem alguma relação com a patologia, não? Ou com medicação? A sonolência, ela pode ser consequência de apneia, mas ela pode também ser consequência de variações dos outros hormônios hipofisários, né? Tanto o macroadenoma como a radioterapia e mesmo a cirurgia pode levar a uma diminuição de produção dos outros hormônios da hipófise. Então, o acompanhamento endocrinológico da função hipofisária normal é muito importante também. Bacana. A gente já está meio que se aproximando do término aqui do encontro, passo rapidinho, mas tem 2 temas aqui que eu acho muito importantes da gente falar. Quando a gente fala de doenças raras, muitas das vezes a gente está falando de doenças multissistêmicas, né? Então, elas afetam, na verdade, vários sistemas do corpo, e por conta disso, o paciente ele tem que ter não só 2 médicos, às vezes tem que ter vários médicos, um envolvimento de vários especialistas para que façam um acompanhamento desses sistemas do paciente. No caso da acromegalia, além do do endocrinologista, quais são os profissionais que devem acompanhar o tratamento desses pacientes? Bom, então, como eu comentei, o ideal é o paciente estar tratando em um centro de referência, onde a gente possa ter o neurocirurgião para estudar qual caso seria indicado a recirurgia ou até uma reoperação, a radioterapia especializada, principalmente que possa contar com essa nova técnica, mas o oftalmologista, né, para avaliar os casos com perda visual, e aí a gente tem de englobar outros especialistas, pneumologista ou especialista em sono. Nos casos da apneia, nós vimos que os 3 pacientes nossos não têm, mas é uma doença, é um sintoma bastante prevalente, 30% dos acromegálicos pelo menos têm apneia. O reumatologista ou ortopedista para investigação dessas dores articulares e o tratamento específico, que também é bastante importante. Muitas vezes o cardiologista tem de incluir a equipe para ver casos de arritmia ou de hipertensão, que também é bastante prevalente. E é claro que o paciente não pode descuidar da sua saúde geral, né? Como a Ana comentou, preciso estar acompanhando aí com o ginecologista, com o urologista, embora não haja evidência que a acromegalia aumente risco de tumores de maneira geral. Mas, por exemplo, colonoscopia
que também é indicada como um exame preventivo na população geral, no paciente com acromegalia, a gente começa essa investigação um pouquinho mais cedo, porque existe a formação de pólipos no intestino que poderiam ter potencial de malignidade. Então, esse paciente precisa seguir com colonoscopia. Então, é um paciente que deve, além daquilo que é preventivo para a população em geral, ele ter um espectro mais amplo de especialistas envolvidos no seu tratamento. E que a gente sabe que também não é muito fácil, né? Dentro da rede do SUS, às vezes a gente tem dificuldade de acesso a esses outros especialistas, mesmo no paciente já diagnosticado. As associações ajudam muito nisso, mesmo acesso a medicações, né? A gente falou de classes medicamentosas, a Ariadne comentou que tomou, inclusive, o pegozomanto, que é o antagonista do receptor GH, mas que não é acessível dentro do protocolo. A Ana comentou de injetável, que ela deve ter tomado octreotida, e existe também a lariotida. Sérgio comentou que hoje está só com a cabergolina, e esses 3 remédios estão disponíveis dentro do sistema de saúde. Então, além do acesso à medicação, o acesso a médicos que possam ajudar nas comorbidades é muito importante. Então, Amém. gente, olha, em nome da Casa Hunter, então, eu gostaria de agradecer essa roda de conversa, especialmente a doutora Nina, essa super aberta colaboradora, que a gente diz que já virou parceira. Muito obrigada a vocês todos. Fiquem de olho na semana temática de acromegalia. Ela está só começando, muitos posts, uma live, enfim, fiquem de olho. Prazer e até a próxima. Até a próxima.